17, acho que é 17. Então, bom dia. Vou fazer um comentário aqui sobre sujeito interpassivo. Primeiro eu faço a leitura, depois eu regro, né, beleza? Primeiro eu vou seguir aqui no texto, fazendo comentários, depois eu mostro o que é. Mas é Lacan, né? Quer dizer, é falando sobre Lacan. Aqui já tem um monte de pássaro, estão perdidos aqui, pássaros, carros subindo na rua agora, e um pouco de eco da sala que ainda não resolvi. Acho que vou ter que enfiar mais livros aqui, que não é um problema, né? Nós somos a galera do bom dia. Bom dia a todos, todas e não todos, e não todas, bom dia. Então assim, olha que interessante essa sequência aqui de raciocínio, que diz o sujeito interpassivo. Lacan gira uma roda de orações. Aí começa com uma citação, eu já vou adiantar aqui, né? Esse texto é do Zizek, Slavoj Zizek, ou Zizek, como você preferir. Bom dia, pessoal. Que começa falando sobre o coro. É o coro na ópera, né? O coro é aquela parte, você tem lá os personagens principais e o coro meio que vai contando o que vai acontecer ali, vai sofrendo o que está acontecendo. Então um personagem, transgrediu alguma coisa, tipo no mito do Édipo, e aí o coro vai fazer uma cantoria sobre aquilo, seja por uma via do drama, do choro, da gargalhada, né? O coro tem esse efeito, né? O coro tem uma função ali. Aí ele coloca, isso é uma cena muito comum quando você vai a um espetáculo de ópera, né? E ele fala assim, mas não precisa pensar só no espetáculo de ópera, você não precisa pensar, né? Talvez você nunca tenha ido numa ópera, ou não seja tão comum assim para nós ter esse tipo de atividade. Mas fala assim, é só pensar em algumas sociedades as chamadas carpideiras, né? Conhecem carpideiras? Elas vão ali para chorar nos funerais. São pessoas que são pagas para ir no funeral e chorar com emoção, né? Então, se eu morri, eu quero que chorem, chorem mesmo ali, né? Então, na dúvida, ou morreu ali alguém que eu gosto muito, eu quero que as pessoas chorem por aquela pessoa, não só porque eu gosto daquela pessoa, mas também pela culpa, né? Dos impulsos hostis que eu já tive por aquela pessoa, muitas vezes ainda tenho. E por conta da culpa precisa ter muita emoção ali, né? As pessoas têm que chorar muito. Eu lembro de um velório que eu fui e de uma pessoa próxima assim, e que tinha uma relação com o filho bem relapso, assim, foi umas coisas muitas mancadas. E aí se incomodou que as pessoas não estavam chorando, assim, que absurdo, essa pessoa foi assim assado para nós, vocês nem se emocionam, isso aqui, ninguém entendeu nada, assim. Aí eu fiquei pensando, maldita hora que eu estudo psicanálise, eu era estudante só na época, né? Maldita hora que eu fui pensar em psicanálise aqui, daí você sabe dessa dimensão da culpa, né? Então por que vocês não estão chorando afinal? Enfim. E coloca assim, né? Algo semelhante acontece com a roda das orações do Tibete. Eu prendo na roda, isso aqui, né? Eu prendo na roda um pedaço de papel em que a prece está escrita. Aí eu giro mecanicamente e a roda está rezando por mim. Olha só, aí ele diz assim, como diriam os stalinistas? Objetivamente eu estou rezando, porque eu coloquei oração ali e rodei, né? Coloquei a coisa ali para rodar, mesmo que meus pensamentos estejam ocupados com as mais obscenas fantasias sexuais. Mesmo assim, mesmo às vezes, mesmo em cultos, assim, a pessoa vai e acha que porque está lá já está fazendo sua parte em termos de experiência religiosa, sei lá mas com a cabeça em outras coisas, com o celular fazendo outras coisas, enfim, né? E aí ele fala assim, também é possível pensar nessa questão do coro, naqueles risos, né, nas TVs, você tem uma cena cômica e tem uma trilha sonora do riso já, tipo Friends, eu lembro quando eu comecei a assistir Friends, assisti conto de influência de uma pessoa na época, eu não achava a menor graça, cara, só que tem umas risadas, às vezes você começa a rir, porque daí a risada dá dica assim, vai rindo, ri aqui que é engraçado.
Aí depois comecei a achar graça, mas muito levado por essa risada. E que também não precisa ir pro Friends só, a gente pode ir para um seriado também classicão Chaves, que tem um riso ali, acontece alguma coisa, vem um riso, e às vezes você ri do riso do coro, do zoado ali do Chaves. E isso em vários tipos de programa, né? É muito comum programas norte-americanos ter isso. Depois, obviamente, outros também utilizam essa forma. Você tem programas que você tem ao vivo, né? A questão, só que daí você tem, sei lá, tipo, sai de baixo que passava, tá rolando ali no palco e tem uma plateia. Só que você tem ali letreiros dizendo assim, bate palma, sorria, não sei o quê. Como forma assim, produza isso, você tem que causar esse efeito, né? Você tem que causar, meio que você induz, né? Acha engraçada essa parte, acha essa parte triste, acha essa parte não sei o quê. E ele coloca então, ele chama esse de estranho processo, que ele fala: deveríamos suplementar a noção tão em moda de interatividade com o seu estranho duplo, que é a interpassividade. Aí ele vai construir um raciocínio bem legal. Essa interpassividade, ele vai dizer assim, um pouco mais para frente aqui, o outro lado dessa interatividade é a interpassividade. A contraparte da interação com o objeto, que ele fala, hoje em dia não basta só simplesmente você ficar ali parado assistindo a TV, né? Você vive, obviamente tem uma época aqui mais anterior, menos internet aqui, mas já tinha algo interativo, que você foi tendo aquela coisa de sair de um lugar passivo frente à TV e você começa a ter o ativo, que é bem a coisa do tablet, por exemplo, tem que ficar o tempo todo ali fazendo alguma coisa para dar continuidade à experiência, inclusive o Netflix, né? Netflix pergunta assim, tem alguém aí? Você tem que dizer, estou aqui. Tem uma certa interação, mas ele traz a interpassividade e coloca é a situação em que o próprio objeto tira de mim minha passividade, priva-me dela, de tal modo que é o objeto que aprecia o espetáculo em vez de mim, poupando-me da obrigação de me divertir. Então agora, nessa interpassividade, o objeto fica nesse lugar de apreciar o espetáculo e quem vai fazer o espetáculo é o sujeito ali, né? E aí vamos vendo algumas coisas que acontecem aqui, que ele traz, são curiosas. Todo aficionado por videocassete, isso aqui é uma dica, né, para fazer a leitura dos viciados em PDF, que nunca abrem o PDF, ou se abre, vai ler o PDF, ou se abre e lê o PDF, nunca vai ler todo o PDF que tem. Mas ele coloca assim, ele fala sobre o videocassete, que ele diz: o efeito imediato que possui o aparelho de videocassete é que passamos a assistir menos filmes que nos velhos tempos de um simples aparelho de TV. E aí, se você for pensar no PDF, eu acho que muita gente hoje lê menos do que lia porque tem o PDF e cria aquela ilusão, aquela fantasia, na verdade, né? A pessoa pensa assim, nossa, encontrei um arquivo com todos os PDFs do Foucault. Aí você fala, e daí? Você vai ler? Você leu? Porque só até o fato de ter encontrado e tem seus arquivos não significa que você sabe aquela obra. Só que a gente cria a fantasia de que sabe. Você já leu Foucault? Eu tenho os PDFs lá no meu computador, tenho todos os PDFs. Ou seja, dá uma falsa impressão de que assim, eu tenho lá, uma hora se eu quiser ler, está lá. Então, em tese está lá, eu só não passei para dentro da minha cabeça, mas está lá. Nossa, obras completas do Lacan. Às vezes chega assim, olha, tem as obras completas do Lacan, tem as obras completas em francês. Putz, que legal, né? Eu vou levar, 2 vidas e meia para conseguir ler. Isso aí se eu abrir os PDF, porque eu particularmente não sou muito chegado a ler em PDF, ainda tem aquela coisa do precisar do papel, tudo bem que tem os dispositivos que facilitam, mas o mais lance é esse, porque mesmo com o livro vai acontecer isso, tem vários livros que estão ali, daquela sensação de que está ali, se uma hora você precisar, você consome e vai estar o conteúdo na sua cabeça. E aí o PDF é uma ilusão maior ainda, né? Você pode baixar mais de não sei quantos mil PDFs, significa o quê? Então, e ele coloca assim, né, pensando nessa questão do videocassete, ele fala, dessa forma, ele põe, embora eu não os assista realmente, o mero fato de saber que os filmes que aprecio estão guardados em minha videoteca
me dá uma profunda satisfação e ocasionalmente me permite apenas relaxar e entregar a requintada arte do far-niente, como se o videocassete estivesse de alguma forma assistindo a eles por mim em meu lugar, né? Como se fosse ali, como se o Google Drive estivesse lendo todos os PDFs que você põe lá e que você nunca vai ler na sua vida, mas você vai acumular cada vez mais PDFs. Aí ele fala, outro exemplo de interpassividade, ele põe quando aquela pessoa que já engraçado, a pessoa conta uma piada de mau gosto e ela mesma ri da piada, dizendo assim, nossa, é muito engraçado isso que eu contei, né? Contando um negócio super chato assim, e ela mesma precisa rir, ou então aquela coisa, a pessoa tropeça e ela mesma fala assim, ops, né? Ela precisa colocar esse som aí, né? Uma forma de colocar o simbólico nesse ato aí, nesse lapso, né? Então tropeça e a própria pessoa faz isso. Eu vejo muito, por exemplo, eu acho que é mais personagem dela, mas a Tata Werneck faz muito isso, né? Ela fala, não sei o que, eu tô brincando, não sei o que, eu tô brincando, e ela ri, não sei o que, aí você fica assim, nem precisa da outra pessoa interagindo, né? Então, tem várias personalidades que são assim, que a própria pessoa fala, ela responde, ela deixa o outro numa posição passiva, assim, o que eu faço aqui? Então, essa pessoa fica numa super atividade, enquanto o sujeito, o outro ali está numa função de não posso movimentar. Agora, por que isso é importante pensando em termos de psicanálise, pensando em termos de clínica, que tem a ver com Bom Dia Psicanálise? Você vai pegar aqui uma parte em que ele coloca aqui a ideia de uma noção de falsa atividade. As pessoas não agem, olha só essa frase aqui que é muito importante, as pessoas não agem somente para mudar alguma coisa, elas podem também agir para impedir que alguma coisa aconteça, de modo que nada venha a mudar. Prestem atenção. Aí reside a estratégia típica do neurótico obsessivo. Ele é freneticamente ativo para evitar que a coisa real aconteça. Ele traz um exemplo aqui, depois eu posso trazer outros exemplos. Por exemplo, numa situação de grupo, em que alguma tensão ameaça explodir, o obsessivo fala o tempo todo, para impedir um momento embaraçoso de silêncio que compeliria os participantes a enfrentar abertamente a tensão subjacente. Então, olha que ideia legal aqui. Isso é muito comum, assim, às vezes eu estava na faculdade e chegava para dar aula e tinha deixado alguma atividade, alguma coisa assim, e às vezes vinha um aluno ou outro que falava, isso, beleza? Ficava me enchendo de conteúdo, então, que tanto tomava aquele tempo pré-aula, aquele comecinho, que você ficava tão cheio de coisa que você já... Aí a pessoa já induzindo, você podia comentar aquele texto, tal, aí quando você vê, você já está fazendo uma coisa e você não retomou o ponto de que tinha uma atividade para ser entregue. Então, por isso que, na verdade, a pessoa estava tensa, te encheu de conteúdo, para que você não chegasse no silêncio ali da sala, assim, que ponto que estávamos mesmo, porque esse é o medo, né? O medo do silêncio, perguntar que ponto em que estávamos mesmo, por exemplo, que é aquela coisa também, sei lá, vai ter auditoria na empresa e o sujeito, hoje vai ter auditoria aqui, vai vir uma pessoa fazer a avaliação. A primeira coisa que você faz é fazer cara, você pega uma lapiseira, um lápis, uma caneta e já começa a olhar. É o efeito sala de aula, está todo mundo assim viajando, isso aqui conversando, assim, vou escolher alguém aqui para responder tal questão. Nessa hora as pessoas passam a se interessar absurdamente pelo que eles têm na mão ali, né? Tinha alunos assim com folha em branco, aí assim, vou escolher um aqui para responder tal questão. A pessoa começa a olhar para a folha em branco assim como se não houvesse amanhã, né? E fazendo cara de preocupação, que é uma certa forma, se ela está tão ocupada com aquilo, qual que é a ideia? A ideia de que eu olhando dali, vou ver que a pessoa está tão ocupada com aquilo que eu não vou atrapalhá-la. Então é clássico, né? Todo mundo que estuda já passou por isso, certeza. Vou escolher um para fazer alguma pergunta. Na hora as pessoas procuram alguma coisa para ler, para se ocupar, para não ser chamado, para não ser apontado pelo outro. Voltando para cá, isso daí é legal para pensar. Ele diz assim, o tratamento psicanalítico
Neuróticos obsessivos falam constantemente, inundando o analista com anedotas, com sonhos, com insights, né? Não pode deixar buraco nenhum, preenche todos os buracos têm que ser preenchidos, então fala. Você abre a porta, o pessoal já chega a fazer algum comentário meio que engraçado, ou sobre o dia, ou sobre a porta, ou sobre não sei o que. Aí então depois entra e já vai lá para a poltrona ou para o divã e fala. E aí depois meio que acaba a sessão porque gastou o tempo da sessão. É até difícil você achar o ponto de corte, porque vai o tempo da sessão, você tem que interromper porque acabou a sessão. Aí você interrompe a sessão, a pessoa para, porque você está dando, para de falar, e você abre a porta, a pessoa sai, vai falando e... Né? Então muitas vezes, daqui a pouco eu falo do descontão, muitas vezes eu escuto assim de pessoas que eu vou dar supervisão, uma pessoa que estou liderando uma pessoa, mas é muito difícil, não consigo intervir de jeito nenhum, porque a pessoa fala o tempo todo, fala. Sempre digo assim, muito provavelmente a gente está diante de uma pessoa de personalidade ou de características ou de organização obsessiva, porque ela vai falar o tempo todo, preencher todos os buracos, porque o maior medo é o silêncio. O maior medo é que o analista pergunte alguma coisa que realmente faça diferença, que realmente tem importância. Então é importantíssimo isso, porque a pessoa está falando um negócio, aí ela toca numa questão muito importante aqui, falou isso aqui muito importante. Aí, se você não faz a intervenção, a pessoa vai continuar falando e a sensação que dá no analista assim, puta, por que eu não fiz a intervenção ali? Por que eu não fiz um corte ali? Por que eu não sublinhei ali? Pois é, eu até brinco, né, com o pessoal que faz supervisão, falo, vocês parecem que estão naqueles rodízios de sushi que fica na esteira, né, que a comida vem assim, aí passa na sua frente. Nossa, tá vindo ali o que eu queria, tá vindo o sushi que eu queria, o sushi que eu queria, o sushi que eu queria eu não peguei, foi embora o sushi que eu queria. Não perca a chance, porque essa pessoa ela vai falar sobre aquilo. O que o raciocínio é mais ou menos assim: se você quer, por exemplo, esconder uma coisa, uma das melhores coisas que você pode fazer para esconder uma coisa é enfiar essa coisa importante no meio de um monte inútil. Então você pensa assim, eu quero esconder isso daqui, esse carregador, eu quero que ninguém ache ele porque, sei lá, ele é muito importante para mim, é muito caro, né? Ele é muito caro. Então o que eu faço? Eu posso colocar ele num cofre super fechado, ou eu posso pegar uma caixa grande, encher de vários carregadores vagabundos, e aí então eu colocar esse carregador junto com todos os outros carregadores vagabundos e vários entulhos, porque quem olhava assim, nossa, quanta coisa inútil, quanta merda. Inclusive está lá esse aqui no meio, esse aqui é ouro, mas o ouro está no meio desse monte de merda, então parece que é merda também. Então isso de falar, trazer, né? O Lacan fala isso no seminário 8, o obsessivo, ele dá tudo, ele fala tudo, desde que esse tudo seja merda nesse sentido, de oferece tudo, né? O que eu aproveito daqui? E justamente, né, essa superatividade, essa não para de falar, não para de fazer, não para de ter insights, etc., que aparentemente seria assim, pô, legal, né, um paciente que a pessoa diz assim, engajada na terapia, a pessoa está envolvida no processo, mas tem que tomar cuidado com isso, é uma estratégia de não fazer nada. Então, porque quando a pessoa não para de falar, não para de trazer coisas, o que acontece com o analista, pensando na relação interpassiva? O outro fica passivo, o outro fica sem saber como agir, o outro fica sem conseguir agir. Tem muitos autores assim, perfeito, nossa, muito legal você falar isso. Tem muitos autores, tem muitos professores que, por exemplo, enche com tanto conteúdo, tantas citações, tantas indicações, tantas aqui, ali, fala aqui, aquilo outro, e aqui fulano, que quando você vê, você fica assim, nossa, como é que essa pessoa consegue decorar tantos nomes e datas e citações, etc. Não que uma pessoa faça isso, não possa realmente estar transmitindo conteúdo.
Mas às vezes tem aquele professor ou aquele texto que é tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que você desconfia assim, caramba, como é que tem tanto material aqui? Né? Então, isso é bem legal de se pensar, porque ele coloca assim, ó, sua atividade incessante é sustentado pelo temor subjacente de que, se pararem de falar por um instante, o analista vai lhes fazer a pergunta que realmente importa. Em outras palavras, eles falam para manter o analista imóvel. Então, olha que bacana isso, né? Então, isso é uma pseudo-atividade. Trabalha tanto, se mexe tanto para que o outro não se movimente. E diz assim, ó. Eu falo depois estratégias para sair desse lugar de interpassividade. Mas a ideia geral era essa que eu queria trazer aqui para vocês. E também já acabou nosso tempo do Bom Dia Psicanálise. Então é isso aí. Só fazer alguns pequenos comentários sobre cursos em grupos que vão rolar. Que vi que uma pessoa colocou assim que foi comprar o curso de diagnóstico psicanalítico, está sem um descontão. Se você foi direto na Hotmart, não está com descontão lá. Por isso que eu falei, entra lá no número que eu coloquei, o 11 989368663, que é o próprio, que você vai ter acesso a isso no meu WhatsApp comercial. Aí lá no WhatsApp comercial você consegue o descontão. Vai aparecer assim, curso tal, tá aqui o link, e depois tem descontão. Aí você clica no descontão, te joga já para o lugar do descontão. Eu vou tentar também fazer de outras formas hoje para facilitar, mas é que eu fiz isso ontem à noite e não consegui fazer de outras maneiras. Então, lembrando, dia 30 de outubro começa o curso Diagnóstico Psicanalítico. São aí 12 semanas de